Olá pessoal, na aula de hoje falaremos sobre o espaço industrial brasileiro. A produção industrial é uma parte importante da economia de um país, né, e nós teríamos muito a dizer sobre isso. Mas o objetivo aqui é falar do processo histórico da formação da industrialização no Brasil. Então nós vamos recorrer muito aí à história, né, para abordar esse tema e observar a distribuição espacial da atividade industrial no território nacional. Esse slide é só para a gente começar afirmando que o Brasil ele é um país de produção industrial diversificada, né? E aí eu quero que vocês vejam isso nessas figuras. Há muitos setores industriais que dão ao nosso país uma certa autonomia na fabricação de vários produtos, né, e mercadorias necessários. O que não quer dizer que somos autossuficientes, né, e também não quer dizer que estamos entre os mais competitivos do mundo. É até um pouco o contrário disso, na verdade, né? O Brasil ele é considerado um país de industrialização tardia ou ainda, né, um país subdesenvolvido industrializado, né? No nosso caso, o processo de industrialização ele ganha mais consistência durante o século XX, enquanto que na Europa, Japão, Estados Unidos, né, isso vem desde o século XVIII, lá na primeira Revolução Industrial. Inclusive, né, o Brasil ele é forçado a conduzir esse processo em resposta aos fatores externos, né, como os períodos de crise econômica e também quando o comércio ele é abalado, né, ele é afetado por guerras mundiais. Então nós vamos começar aqui pela etapa da proibição. Houve uma proibição, né, do desenvolvimento da atividade industrial em terras brasileiras. Isso dura até 1808. O Brasil era colônia portuguesa, né, e se submetia a ordens que vinham de Portugal. E através da publicação de um alvará emitido no reinado da Dona Maria I, o Brasil fica proibido de exercer atividades no setor industrial de forma livre. E ele vai ter permissão para manter apenas uma pequena indústria de consumo interno, para as necessidades mais imediatas, né, como calçado, vasilhames, né, fiação. A Europa ela passava pela Revolução Industrial e ela alavancava, né, o setor têxtil já. E o Brasil ele estava impedido de exercer essa atividade, por exemplo. No máximo, ele poderia fornecer o algodão, né, que é a matéria-prima, aí, né, para ajudar na demanda dessa indústria. Qual que era a intenção? Com certeza, né, era gerar dependência econômica em relação à Europa, né? E vale lembrar, né, que durante todo esse período aí, o que o Brasil tinha de mais consistente mesmo eram as fazendas com engenhos de produção de açúcar. A nossa primeira fase mesmo de industrialização, ela vai ser caracterizada pela industrialização insuficiente. Isso porque era uma etapa de implantação das primeiras fábricas ainda, né? O Brasil era um país de economia basicamente aí primária, né? Agricultura, criação de gado, extração dos recursos, né? E o que vai mudar um pouco as coisas é a vinda forçada da família real para o Brasil em 1808. A Europa atravessava a fase das guerras napoleônicas e Napoleão ordena a invasão do território português e a família real foge para cá e transfere temporariamente a sede da monarquia portuguesa, né, para o Brasil. Então Dom João ele é obrigado a fazer uma série de melhorias para as coisas funcionarem minimamente, né? E uma das ações que ele promove é a anulação daquele alvará da proibição de fábricas no Brasil. Então a atividade industrial acabaria sendo liberada e ele mesmo vai acabar fundando, né, alguns estabelecimentos. Uma fábrica de pólvora, conhecida como a Real Fábrica de Pólvora, né? Ele vai ajudar a financiar as primeiras fábricas de tecido no Brasil. Ele vai criar também a fábrica de ferro no interior de São Paulo, que é essa imagem aqui abaixo, que é a Real Fábrica de Ferro de São João do Ipanema. Portugal ele tinha uma boa relação com a Inglaterra e importava, né, desse país os bens de produção e as máquinas para implantar essas fábricas no território brasileiro. Então a atividade têxtil, que era proibida, assim como outras, passa a ser autorizada, né? Então nós temos também aqui nesse slide, aqui na parte de cima à direita, a imagem de uma fábrica têxtil no Brasil. E por fim, nós ainda temos que mencionar que nessa primeira fase havia um fraco desempenho da indústria brasileira. Isso por quê?
Primeiro, né, o seu mercado interno ele era limitado pelo sistema escravocrata, né? Escravo não recebe salário, né? Então ele não tem como gerar demanda, né, para consumo de mercadorias. E outro motivo ainda é que as elites da época estavam ainda muito ligadas à agricultura, né, de exportação. Aqui nós vamos enfatizar um pouco a transição, né, da atividade cafeicultora para a indústria no Sudeste, né? São os lucros com a exportação do café que, ao serem investidos em várias atividades industriais, é que vão ajudar São Paulo a tomar a dianteira do processo de industrialização no Brasil. Muitas fábricas são inauguradas com os recursos vindo da venda do café. Então, já tinha uma infraestrutura montada, né, com ferrovias, ligando as regiões dos cafezais até o Porto de Santos, para escoar a produção cafeicultora para o exterior. E a chegada dos imigrantes também vai contribuir muito, né, porque o sistema escravocrata ele vai ser substituído pelo trabalho desses imigrantes, e aí nós vamos passar a ter um mercado consumidor interno assim, mais efetivo, né? Nós chegamos aqui à segunda fase, conhecida como Revolução Industrial Brasileira, onde de fato ocorre aí um processo de industrialização mais robusto, né, com indústrias de grande porte, aquelas que ajudam a criar mais infraestrutura para o país. Então, diferente da primeira fase, que as indústrias eram leves, né, para a fabricação de coisas mais imediatas, de bens não duráveis, aqui nós vamos ter uma indústria chamada indústria de base, né? Essa fase ela vai de 1930 a 1956 e é chamada de nacionalização. Isso porque o governo da época, sob a liderança do Getúlio Vargas, é que vai direcionar o processo para criar as indústrias de base do Brasil, né? Então, aqui nós temos um contexto histórico que ele é bem determinante, né? Ocorre a crise de 29, né? Com a quebra da Bolsa de Nova York. Isso afeta diretamente as economias capitalistas da época. O Brasil, que era um país, né, agrário exportador, ele sofre com a redução das exportações de café e, consequentemente, também não consegue sucesso na importação de máquinas e implementos, né, de países que forneciam, né, para o Brasil. Então, aqui temos imagens, né, mostrando uma matéria de jornal sobre a queima do café e também uma imagem mostrando a queima do café em Santos, né? Quantidades aí grandes de café eram queimados para tentar minimamente regular o preço do café no comércio internacional. Então, assim, a percepção é que não dava para sobreviver no mercado internacional com uma economia baseada na agricultura, né? Então, a Segunda Guerra Mundial foi um outro episódio a escancarar essa situação. Os países que forneciam equipamentos ao Brasil, maquinário, tudo, eles deixaram de fazer isso por conta dos esforços de guerra, né? Então, Vargas ele cria a política de substituição de importações, que consistia em, aos poucos, criar as condições para que o Brasil obtivesse as indústrias para não depender da importação de produtos industrializados do exterior. Culturalmente, nós temos aí reflexos muito interessantes aí nas artes no período, né? Exemplo dessa atmosfera mais presente, né, das fábricas na vida do trabalhador é o quadro, né, Operários, de Tarsila do Amaral, né? É uma pintura aí bastante famosa, muito conhecida. E também a música Três Apitos, né, de Noel Rosa, que é um sambista e compositor carioca. E o governo Vargas ele foi responsável pela fundação de empresas estatais, né, dos mais diversos setores de base. Então, vou mostrar algumas. Por exemplo, a CSN, né, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, para que o Brasil passasse a possuir ali o aço, né, e o ferro, criar chapas, né, para uma série de outros setores, né, como o automobilístico, enfim. É bastante importante que um país tenha uma siderúrgica, né? E o Brasil passa a ter então a sua primeira em 1941. Também a Companhia Vale do Rio Doce, que é uma mineradora. Temos aí também a FNM, né? A Fábrica Nacional de Motores, né? Criada em 1943. Ela foi pensada inicialmente para atender o setor da aviação, né? Com motores aeronáuticos, mas ela acabou atuando aí muito mais na fabricação de caminhões, ônibus e automóveis.
No setor da geração de energia, nós temos aí então o surgimento da CHESF, né, que é a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, que é uma usina hidrelétrica no Nordeste, e também a Petrobras, né, essa aí provavelmente mais conhecida aí dos brasileiros, e atua aí no setor petroleiro, né. Então são indústrias de base no setor ali de fabricação, no setor de motores, no setor de geração de energia, de fornecimento de aço, de ferro, né. E agora nessa terceira fase, ela vai ser marcada pela entrada massiva de capital estrangeiro no setor industrial brasileiro. Então, didaticamente, nós dividimos ela em duas etapas, né? Uma centrada no governo JK e a outra nos governos militares, né? Essa etapa demarcada entre 1956 a 1990, ela é chamada então de internacionalização. E ela difere da anterior, né? Porque nesse período ocorrem diversos incentivos fiscais e abertura da economia para o capital estrangeiro. Então é aí que começa a entrar muitas empresas multinacionais, especialmente aí montadoras de automóveis, né? Então vou citar aqui como exemplo a Volkswagen, a Mercedes-Benz, a General Motors, né? Isso para mencionar algumas. Diferente do governo Vargas, né? No governo JK foi adotado um modelo de desenvolvimento associado ao capital estrangeiro, né? O que tornou a nossa industrialização dependente de investimentos e de empréstimos, né? Isso continua depois, né, na sucessão que nós temos de governos militares, né? Eles tinham algumas prioridades, né? A integração do território nacional e a ocupação mais efetiva da Amazônia estavam entre as prioridades ali dos governos militares, né? Na área da industrialização, talvez a iniciativa de maior relevância, né, dos governos militares tenha sido ali a criação da Zona Franca de Manaus. Ela atrai muitas indústrias nacionais e estrangeiras para o local, né, para a região, por conta de funcionar ali como uma área com vantagens, né, como taxas reduzidas, né, área de livre comércio, de importações e exportação, diversos incentivos fiscais, né? Enfim, assim funciona uma zona de livre comércio, né? Por fim, a quarta fase aí que segue, após os anos 1990, ela é caracterizada pela globalização. Então, na globalização econômica, nós já temos aí, né, os países desenvolvidos que passaram pela terceira revolução industrial e já tem ali, né, a automação, né, a robótica também, né, revolucionando aí o processo de montagem de vários produtos, né, de bens duráveis, especialmente nas montadoras aí de automóveis, né. E o Brasil ainda estava ali, né, digamos, na segunda revolução industrial, né. A nossa indústria se caracterizava muito mais por isso. Então a indústria brasileira, em sua maior parte, ela estava atrasada, né, em relação a essas empresas estrangeiras, né, com uma alta renovação tecnológica. Temos aí, né, a maior abertura econômica e uma invasão de multinacionais aí no mercado brasileiro, né, das mais variadas marcas e dos mais variados setores, né. Nós temos aí também uma política neoliberal muito presente aí, né, que está vindo então desde essa década, em que ocorreu aí um processo de privatização de várias empresas estatais importantes, e isso diminuiu a participação do governo na economia e fez com que o Estado perdesse controle de vários setores importantes, né? Então, com essa política neoliberal, nós temos aí uma maior abertura, né, econômica, né, do país, uma facilitação para que as indústrias multinacionais ocupassem muitos setores estratégicos do país. Aqui nós vamos apresentar alguns dados sobre o fenômeno da desconcentração industrial no Brasil, né? Primeiro vou apresentar aqui esse mapa à esquerda. Ele apresenta dois tipos de informação, né? Nós temos cores e temos círculos, né? O tamanho do círculo ele representa a quantidade de estabelecimentos industriais fundados a partir de 1995. Né? E outra coisa que chama atenção aqui, então, são as cores, né? Elas vão representar o percentual de indústrias que surgem a partir de 1995, considerando o total das indústrias em cada localidade. Ou seja, se a cor for amarela, houve um aumento de até 34% de indústrias
em relação àquelas já existentes antes desse ano, né, antes de 95. Se a cor é bege, o acréscimo é entre 34% a 41%, se for vermelho é entre 41% a quase 53%, e a cor vinho entre 53% a 87%. Então, se nós nos orientarmos pelos círculos vermelhos, né, que aparecem bem visíveis aqui em vários lugares do Brasil, né, tem aqui no litoral do Nordeste, também no centro-oeste brasileiro, né, no Mato Grosso do Sul, né, 2 círculos vermelhos maiores ali entre Brasília e Goiânia, também alguns no norte e também no sul, né? A gente consegue entender então que o ritmo de acréscimo de estabelecimentos industriais nessas regiões teve um bom aumento relativo, teve um grande ganho, enquanto que no Sudeste, que apesar de ter, né, mais indústrias, né, e aí os círculos mostram isso, o acréscimo ele foi relativamente menor, já que a maioria dos grandes círculos eles estão em amarelo, estão em bege, né, e muitos círculos pequenos ali em amarelo. Então isso ajuda a gente a sustentar a ideia da desconcentração e da dispersão das indústrias em outras partes do território. Nós temos aqui também essa tabela que apresenta o valor da produção industrial de alguns estados do Brasil em 4 momentos, né? E eu quero destacar mais aqui os 2 últimos momentos, que é o ano de 1970 para 2007, né? Nós temos aqui que vários estados eles tiveram um aumento na participação da produção industrial, por exemplo, Bahia, Minas Gerais, também Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, e demais estados do Brasil. Eles tiveram aí um crescimento, né, na sua participação no valor da produção industrial nacional, enquanto que nós temos aí Rio de Janeiro e São Paulo apresentando redução significativa, né, da sua participação na produção industrial do país. O Rio de Janeiro, se vocês repararem bem, aqui abaixo do Rio de Janeiro tem aqui Guanabara, né, que foi um estado brasileiro que acabou se extinguindo na década de 70. Então ele aparece como um estado que participava da atividade industrial e depois ele desaparece aqui, né, ele é incorporado ao Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro ele sobe de 5% para 15,5% em 1970, porque ele inclui, né, os valores de produção industrial desse extinto estado da Guanabara. Mas entre 1970 e 2007, ele cai quase pela metade. E São Paulo, que sempre cresceu durante todo esse período, né, como vocês podem ver aí, São Paulo vai de 31,5 para 45,4, depois para 57,2, né? No final, ele tem uma queda para quase 40%. Então, esses 2 estados do Sudeste, eles apontam para uma queda na participação da região e sugere aí novamente, né, sustenta essa ideia da desconcentração. E aí, de modo mais direto, né, para a gente encerrar essa etapa, nós temos ainda esse gráfico. Ele apresenta algo bem parecido, só que no intervalo mais curto. Ele mostra a porcentagem de indústrias por região entre 1996 e 2011. E aí nós vemos que somente o Sudeste teve uma perda relativa das indústrias, enquanto que todas as outras regiões do Brasil tiveram aí algum ganho, algum aumento, né? E aqui nós temos o mapa da distribuição espacial das indústrias no território brasileiro, né? O que a gente observa quando nós olhamos o mapa, pessoal, é que o espaço industrial brasileiro ele é amplamente concentrado, né? E o centro-sul do Brasil, né, mais o sudeste e também o sul e o nordeste, né, numa escala um pouquinho menor, eles abrigam aí um maior número de estabelecimentos industriais. As razões, né, para essa industrialização ser mais concentrada no sudeste está muito ligado ali, né, às heranças econômicas, né, e políticas do país, né. Há um processo ali histórico também, né, da substituição da atividade cafeicultora, né, da atividade agrícola como mais importante, e para que os lucros dela fossem investidos em fábricas, né. Isso começa com São Paulo e se espalha pelo Sudeste. Então tem todo um processo histórico que ajuda a explicar, né, essa concentração maior nessas áreas do Brasil. Essas áreas têm uma maior infraestrutura para a implantação industrial
e de certa forma elas acabam concentrando mais população, né? O que também assim significa dizer que tem maiores cidades, né? E acabam tendo um mercado consumidor maior e isso acaba atraindo também, né, as indústrias, né, a se localizarem nessas áreas. Então, para nós concluirmos esse assunto, eu separei aqui duas questões. Nós vamos aqui então a primeira, né, que nós vamos considerar a alternativa que vai preencher corretamente as lacunas que estão aqui nesse texto, né? Então a primeira diz o seguinte, né, que enquanto a industrialização se inicia no século XVIII na Europa, o primeiro surto industrial no Brasil ocorre entre 1880 a 1920. Nesse momento, predomina a indústria de bens de consumo não duráveis, tais como têxteis e alimentícios. Depois, entre 1930 e 1954, a industrialização brasileira é impulsionada por um processo conhecido como substituição de importações. Aí seria a frase, né, a palavra a encaixarmos, pelo qual mercadorias estrangeiras eram estimuladas a serem produzidas internamente, né? Nós temos que lembrar ali, né, que foi no período Vargas, em que houve ali, né, uma política adotada de substituição de importações, que o Brasil passaria então a ter as suas indústrias para não depender de importar máquinas e implementos do exterior, né? E aí, continuando aqui, nessa etapa foi implantada parte da chamada indústria, e aí, o que nós vamos colocar aqui? De base e energia, né? Importante para a continuidade da industrialização, né? E por fim, na etapa seguinte, entre 1956 a 1990, há uma forte entrada de capital estrangeiro através de indústrias da segunda revolução industrial, tais como a dos setores, isso foi no período JK, né? Nós falamos da entrada das montadoras, né, de automóveis, então a resposta seria automobilístico e também o setor elétrico, né? Alternativa correta, a letra E. E agora aqui a última questão. As afirmações 1 a 4 se relacionam ao mapa e gráficos abaixo. Leia atentamente e julgue-as, né? Então, temos aqui dois mapinhas mostrando o processo de descentralização da indústria automobilística. Nós temos que observar, o primeiro mapa é de 1980 e o segundo mapa é de 2006. O mapa de 1980 tem ali algumas bolinhas concentradas no estado de São Paulo, apenas uma fora dele, né? Em Minas Gerais, mas ainda assim é Sudeste, o que mostra para a gente ali, né, uma concentração dessas montadoras no Sudeste. Na segunda situação, aqui olhando no mapa, né, nós já temos ali, né, as bolinhas mais espalhadas por outras áreas do território. E temos ainda um gráfico representando o salário médio pago pelas montadoras, né? Isso no ano de 2011, né, como referência. Então, o ABC Paulista, na Grande São Paulo, né, pagava o salário mais alto, né, para esses trabalhadores. Em segundo lugar, São José dos Campos, né? Aí, em outros lugares do Brasil, os salários passam a ser mais baixos. Então, vamos lá. A primeira aqui. As novas unidades produtivas implantadas fora do Sudeste não conseguiram diminuir as diferenças regionais de industrialização. E aí, está correto isso? Elas não conseguiram? De fato, não conseguiram. Apesar de haver uma distribuição de estabelecimentos de indústrias, de fábricas de automóveis em outros estados, o Sudeste ainda concentra mais, né? Pegando ali São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, ainda existem mais bolinhas do que fora dessa região. Número 2. Com a redistribuição das indústrias automobilísticas, São Paulo perde a liderança nacional nos quesitos pessoal empregado na indústria e no total de montadoras. Se a gente olhar no mapa, nós vamos ver que isso não é verdadeiro, né? São Paulo ainda tem maior número de unidades de montadoras, tem mais pessoas empregadas no setor. A número 3. Entre os estados ocorre a guerra fiscal e inúmeras empresas são atraídas para outras regiões do país. Nós vemos que de fato isso ocorre, né, a chamada guerra fiscal, em que o estado oferece mais facilidades para essas indústrias, então ela se interessa, né, em se deslocar de um lugar e ir para esse outro novo local que vai oferecer melhores condições. Então isso também é verdadeiro.
E a última aqui, número 4, salários mais baixos pagos aos operários das fábricas fora de São Paulo não tiveram peso na descentralização das montadoras de automóvel no território brasileiro, né? Claro que essa também não é verdadeira, né? Isso é falso, né? Uma das coisas que mais gera custo para uma empresa, né, o custo de produção, é o pagamento salário dos trabalhadores. Então, se você tem uma mão de obra mais baixa, você paga salários mais baixos, isso representa mais lucro, né, para uma fábrica. Então, ao contrário do que está falando aí, né, isso tem muito peso. Então, a leitura dos mapas, do gráfico e os conhecimentos sobre a dinâmica industrial brasileira permitem afirmar que estão corretos somente. Então, correto é a alternativa B. Apenas as afirmações número 1 e a número 3 estão corretas. É isso então por hoje, pessoal. Muito obrigado por chegarem até aqui comigo. Nos vemos aí numa próxima. Até mais aí, bons estudos. Tchau, tchau.